Olá, boa noite. UFO faz balanço positivo do vestibular realizado no fim de semana. E os impactos da pandemia no mercado de trabalho é tema em destaque no Jornal da UFO. Também teremos a participação da Esther William Ferreira, que é economista e pesquisadora do CEP UFOS, porque hoje o tema do nosso jornal é os impactos no mercado de trabalho causados pela pandemia. Então, a gente começa nesse momento, o Jornal da UFO está começando, então fique com a gente. Tava dando eco, fala com a gente. Aconteceu no último fim de semana o vestibular da UFO 2020, que pela primeira vez foi realizado em uma única fase, por causa da pandemia da Covid-19. A UFO realizou o vestibular com uma série de medidas de segurança. Nenhum candidato foi eliminado por estar com temperatura acima do limite previsto em edital ou por desrespeitar os protocolos de segurança. O resultado agora do vestibular será divulgado no dia 26 de fevereiro de 2021. Veja a cobertura feita pelo repórter Matheus Maia, com imagens de Daniel Latorraca. O vestibular da Universidade Federal de Uberlândia aconteceu no último sábado e domingo. As provas, que antes aconteciam em duas fases e em 2 finais de semana, este ano, por conta da pandemia da Covid-19, foram feitas em um único fim de semana. Ao todo, 61% dos 25.724 candidatos inscritos compareceram a um dos 53 locais de prova. A média de candidatos faltosos foi de 39%, um índice bem maior do que nos anos anteriores. Mas mesmo nesse cenário de pandemia, muitas pessoas viajaram só para poder fazer o vestibular. É o caso das vestibulandas Amanda e Joyce, que vieram de Tupaciguara, Minas Gerais. Eu vim prestar para fisioterapia, eu vim de Tupaciguara, Minas Gerais, e estou com a expectativa alta da aprovação. Documentos, ficha de candidato, chocolates, água, máscara e álcool em gel. Eu vim de Tupaciguara para cursar nutrição. Eu estou com a expectativa muito alta porque eu estudei bastante para o vestibular e, nossa, estou muito ansiosa, né? A máscara, tudo certinho. Para que a prova fosse realizada, vários protocolos de biossegurança foram exigidos. Por exemplo, os candidatos e os colaboradores tiveram de utilizar máscara de proteção individual e respeitar a distância segura de aproximadamente 2 metros entre cada pessoa durante todo o período em que estiveram nas dependências dos locais de aplicação das provas, além de outras instruções que foram previamente detalhadas no edital. O contador, Daniel Jacinto de Lima, levou a filha para prestar o vestibular e disse que as medidas adotadas pela universidade fizeram com que ambos se sentissem mais seguros. As medidas de segurança que a UFO adotou nos deixa os pais tranquilos, porque não vai estar contaminando, correndo o risco de ter contaminação do coronavírus. Seguindo as medidas necessárias, tudo correrá bem para todos aqui presentes, com certeza. O resultado final do vestibular do segundo semestre letivo de 2020/2 será divulgado no dia 26 de fevereiro de 2021, a partir das 16 horas, e os gabaritos das provas já estão disponíveis. Todos os resultados podem ser vistos no portal de seleção da Diretoria de Processos Seletivos da Universidade, a DIRPS. E este ano, as mudanças no mercado de trabalho foram enormes e deixaram consequências para a economia que serão sentidas ainda por muitos meses no ano que vem. Na primeira parte da retrospectiva que preparamos para vocês, relembramos sobre os efeitos da crise no mercado informal e as novas formas de trabalho que começaram a ser naturalizadas ao longo dessa pandemia da Covid-19. Entenda mais sobre esse assunto que é destaque no nosso jornal de hoje. Começamos 2020 falando sobre o aumento do trabalho informal no Brasil. Segundo o IBGE, em 2019, a informalidade bateu recorde, mais de 38.806.000 trabalhadores. No jornal do dia 20 de janeiro, conversamos com pessoas nessa condição e, em estúdio, 2 economistas discutiram sobre o assunto. Estão incluídos neste segmento pessoas trabalhando por conta própria ou sem carteira assinada no setor privado, como é o caso do artesão Claudemir Santos. Eu comecei na escola, e quando eu era criança. Aí eu passei dificuldade e vim para a rua para fazer esse trabalho. Eu acho que é difícil ser reconhecido porque
Nós, trabalhador informal, é muito criticado, né? Eu acho que devia ter uma carteirinha para a gente pagar imposto por ano, para a gente poder trabalhar, né, com mais liberdade, né? Ninguém ficar julgando a gente, porque se a gente sai para a rua, porque a gente precisa. O trabalho informal, né, além de todos os prejuízos que acarreta para o trabalhador, porque o expõe a uma série de situações sobre-humanas, né? Também veda a ele o acesso a uma série de direitos, né? Mas do ponto de vista econômico também tem um impacto importante, porque o trabalhador ou assalariado sem carteira, ou mesmo aquele que possa ser caracterizado como trabalho informal, né? O que é, como a professora Rosana já adiantou, um conceito muito complicado, ele não tem, dentre outras coisas, a previsibilidade, por exemplo, da receita dele. A chegada da pandemia do novo coronavírus impactou o mercado de trabalho de diversas formas. Em março, tivemos o primeiro JU falando sobre isso e abordamos as primeiras impressões sobre o início da crise para o setor informal. E uma advogada trabalhista tirou as principais dúvidas sobre a legislação e as medidas provisórias referentes ao afastamento dos trabalhadores por causa da quarentena, home office e a previsão para o possível auxílio que já começava a ser discutido para desempregados e informais. A legislação até trouxe uma diferenciação entre isolamento e quarentena, falando que o isolamento seria em razão da pessoa que já está doente ou com uma suspeita da doença, e a quarentena seria da pessoa que só está afastada do convívio social. Mas na prática a gente já viu que esses conceitos se misturaram, e para fins trabalhistas acho que o importante é a gente apontar o motivo do afastamento do trabalhador ao ambiente de trabalho. Se é porque ele está doente ou com suspeita, ele realmente não pode comparecer ao trabalho sob pena de colocar os demais em risco, e esse período deve ser totalmente remunerado, né? A legislação previdenciária tradicional fala que os primeiros 15 dias de afastamento são a cargo do empregador, ou seja, a empresa paga esse afastamento, e depois desse período o INSS vai fazer frente ao período de afastamento. Aguardamos ainda normas complementares do governo federal para regulamentação na questão do INSS. Em abril, abordamos com especialistas sobre as perspectivas para as formas de realizar o comércio por causa da pandemia e as mudanças no modo de venda e consumo. O primeiro ponto é a gente entender muito bem o nosso cliente, o nosso mercado. Entender nesse momento o que o nosso cliente está precisando, quais são os principais problemas que ele tem, como nós dizemos no marketing, quais são as principais dores que ele tem nesse momento. A gente tem que pensar como que o cliente está comprando, o que ele precisa resolver. E aí quando nós estamos falando de marketing, nós estamos falando o meu produto está adequado para esse momento? Como que eu posso inclusive trabalhar no meu produto, no meu serviço para adequar a essa nova realidade? Meus canais de vendas estão adequados a esse momento, como meu cliente compra, aonde ele compra, eles estão com sinergia com o meu cliente, o preço está adequado. Em maio, falamos sobre um estudo publicado pelo Centro de Estudos, Pesquisas e Projetos Econômicos Sociais da UFO, o CEPS, que trouxe a relação entre a crise sanitária e o impacto no mercado de trabalho e desdobramentos da crise econômica. A economista e pesquisadora Alana Santos de Oliveira foi a entrevistada. Diversos setores aí vão sentir os efeitos da Covid-19, os efeitos econômicos dessa crise. É muito difícil fazer um levantamento preciso nesse momento, já que nós não temos dados em tempo real para poder fazer isso. Então, o que nós buscamos fazer ao longo do texto foi uma análise a partir das conjecturas de outras instituições, como, por exemplo, a Organização Internacional do Trabalho, que fez o relatório monitor da Covid-19. De acordo com esse relatório, os principais setores atingidos pela Covid-19, não só no Brasil, mas no mundo de forma geral, são aqueles também que estão mais expostos ao risco de contágio, que por essa razão tiveram que adotar o isolamento parcial ou total. Então, temos, por exemplo, o caso do setor hoteleiro, das atividades turísticas de um modo geral, das atividades de lazer, de entretenimento,
aquelas do ramo de alimentação também ligadas a essa parte do lazer, do entretenimento, a própria produção de manufaturas. Todos esses setores, todas essas atividades acabam sendo altamente afetadas pela Covid-19 e até nesse sentido é que nós destacamos o quanto seria importante uma formulação de políticas mais específicas para tentar ajudar os setores mais prejudicados pela Covid-19 no Brasil. Ainda em maio, discutimos sobre a adaptação da população ao trabalho remoto. Mostramos empresas de Uberlândia que aderiram a esse modelo e, em estúdio, a advogada Lani Souza abordou o tema. A Aline é gerente de projetos em uma loteadora de Uberlândia e conta como a empresa se adaptou ao sistema de trabalho remoto. Nós não sentimos assim muito a diferença no ritmo do trabalho. Acontece é que mudou o ambiente. Antes nós estávamos fisicamente na empresa e hoje não. Hoje nós estamos trabalhando em casa. Mas o ritmo, a produtividade, ela se manteve e eu acredito até que aumentou um pouquinho. No meu caso específico, eu percebi até que aumentou a produtividade, porque nós temos mais foco, né? A gente fica mais concentrado em casa, então aumentou. O home office é quando você faz o trabalho que você eventualmente faria na empresa, você vai fazer a partir da sua casa. Então, agora, com a questão da pandemia, que nós não podemos nos deslocar para o local de trabalho, até mesmo porque tem o transporte, que às vezes as pessoas pegam ônibus, então está muito cheio. Então, para minimizar esse tumulto de pessoas, as empresas viram por bem fazer o home office, ou seja, o trabalho que você faria na empresa, que você desenvolveria na empresa, você passa a desenvolver em casa, utilizando o computador, utilizando a internet e toda a tecnologia que a empresa vai te fornecer para o desenvolvimento desse trabalho. E aqui no estúdio, para conversar conosco sobre esse assunto, nós recebemos ao vivo a Esther Ferreira, que é economista e pesquisadora do CEPS da UFO. Seja muito bem-vinda, Esther. Obrigada, Patrícia. Boa noite. Bom, vamos começar falando sobre o cenário econômico que o nosso país se encontrava antes da pandemia, no início do ano. Então, nós até já estudamos bastante sobre isso, né? Acho que na mídia sempre o pessoal está levantando, mostrando. A economia no Brasil, nós não estávamos decolando, né? Nós terminamos o ano de 2019 com uma economia com lento crescimento, né? Desde 2017 ali, o crescimento do PIB foi de 1,3, 2018 também 1,3, 2019 foi de 1,4, agora corrigido, né, pelo IBGE, tinha sido de 1,1, mas pela correção 1,4, quer dizer, ainda assim, um crescimento baixo, né? E tínhamos números muito preocupantes no mundo do trabalho, até eu trouxe aqui, para a gente lembrar, uma taxa média de desemprego de 11,9%. Isso no início do ano. Já no início, começando o início do ano, nós tínhamos essa taxa de desemprego correspondente aí a 12 milhões de pessoas desocupadas, né? Tínhamos um número de desalentados de 4,6 milhões, ou seja, quase 5 milhões de pessoas tinham desistido de procurar emprego. Tínhamos também um grau de informalidade de 41%, já alto, né? Equivalente a 40 milhões de pessoas na informalidade. E tínhamos também uma quantidade de aproximadamente 6 milhões de pessoas com subocupação. Quer dizer o quê? Que elas queriam trabalhar mais horas, né? Mas não tinham emprego que lhes desse mais tempo de trabalho. Enfim, nós estávamos já numa crise no mercado de trabalho e com a pandemia nós entramos numa crise dentro de outra crise. Entendi. E aí, como a gente viu na reportagem, o trabalho dos trabalhadores, na verdade, informais acabaram crescendo nesse período também. Sim. Numa estrutura, na verdade, quando a gente fala de informalidade, no caso do Brasil, a gente tem uma estrutura no mercado de trabalho, esse problema já é estrutural, né? A informalidade, a estrutura já de um crescimento da informalidade ao longo do tempo. Isso tem raízes históricas, né, que vem desde a formação aí do nosso mercado de trabalho, problemas de não inclusão, principalmente da população negra, né, de pretos e pardos, de não inclusão de mulheres, né? Então, nós já temos esse problema que é estrutural. A pandemia, ela vem exacerbar essa problemática, né? Então, o primeiro trabalho que sofre é o informal.
mas nós tivemos impactos no mercado formal também. Né? E isso eu também gostaria de saber. O que nós podemos destacar como os principais impactos sofridos para os trabalhadores com carteira assinada, que trabalham na modalidade CLT? Então, no começo já da pandemia, o que a gente tem na crise pandêmica, né? Quando existe a eclosão da crise, nós já temos uma separação entre consumidores e produtores por conta das medidas quarentenárias necessárias para evitar a contaminação, né? E o colapso do sistema de saúde. Então, de fato, as medidas eram necessárias. Mas aí, essa separação, né, de oferta e procura causa também impactos, evidentemente, nas empresas, né? Principalmente os pequenos negócios. Uhum. Eu diria que no Brasil nós tivemos demora em socorrer os pequenos negócios. Sim. Muita demora. Nisso, muitas empresas pequenas e médias fecharam, né? Nós tivemos um número aí de mais de 700 mil empresas fechando as portas. As que ficaram em funcionamento contaram com um programa emergencial de manutenção de emprego e renda que possibilitou a suspensão do contrato temporário, né, de trabalho e do contrato, né, de trabalho e permitiu a redução de jornada e salário, que fez com que então não tivesse tanta dispensa de mão de obra. Assim mesmo, nós tivemos uma dispensa no mercado formal em março e abril de mais de 1 milhão de postos de trabalho. É onde a gente percebe o quanto o número de desempregados no nosso país aumentou este ano, né? Muito. Nós temos aí, não sei se você vai falar mais a respeito do desemprego, traga os dados para a gente do desemprego. Nós temos aí 14, a última taxa, né, divulgada pelo IBGE na PNAD contínua, referente ao trimestre julho, agosto, setembro, foi de 14,6, né, que equivale a 14 milhões de pessoas desempregadas. Então, começamos o ano com cerca de 11%. Sim. E vamos terminar o ano com uma taxa aproximadamente de 14% de brasileiros desempregados. Sim. Pelo menos esse dado até setembro, né? Nós já estamos em dezembro. Vamos conhecer os próximos dados aí no próximo ano. Tenha modificado, né? Sim. Bom, a gente ainda tem outra reportagem, a gente fez uma segunda parte da nossa retrospectiva, que nós vamos ver agora, sobre os impactos da pandemia no mercado de trabalho. Confira. Os pequenos negócios brasileiros também sofreram com a crise desencadeada pela pandemia de Covid-19. Novas estratégias financeiras foram pensadas e o empreendedor precisou se adaptar. Falamos sobre isso e também a respeito das dificuldades de obter crédito para manter o negócio em uma edição do JU de maio, com a presença do consultor do Sebrae, Fabiano Alves. Quase 88% dos empresários viram as entradas em caixa despencarem, segundo pesquisa do Sebrae. A saída para os Oliveira foi se conectar a novos clientes e fidelizar quem já conhece o produto. Agora, pai e filho fazem as entregas. Nós estamos agora 50% delivery, 50% atacado, tá? É o que está segurando a gente no momento e o retorno que a gente está tendo muito bom. E isso vai ser para a gente um aprendizado que a gente vai desenvolver essa ideia agora, né? Diante dessa pandemia a gente teve essa ideia e vamos desenvolvê-la melhor para frente na hora que passar. O Sebrae ele fez uma parceria com alguns bancos, né? E levando aí o fundo de aval do Sebrae para atender as exigências que o banco, uma das exigências que o banco trabalha para a concessão do crédito, né? Então, assim, boa parte das pequenas empresas às vezes não tem uma garantia que o banco exige para conceder aquele empréstimo, além dos outros requisitos que o banco avalia, né? Então, o Sebrae entra como parceiro dessas pequenas empresas justamente para fazer a questão oferecer, na verdade, essas garantias que o banco exige. Em junho, falamos também sobre as principais adaptações no mercado de trabalho formal e informal e como elas interferiram na economia brasileira. Para este professor de economia, o home office, além da redução de custos, traz outras vantagens para as empresas. Isto terá impactos de crescimento da produtividade a curto prazo. Isto terá também bastante significados, provavelmente negativos, para o trabalhador. A carga de trabalho vai aumentar. Isto já, de alguma forma, já foi objeto
de atenção, inclusive da Justiça do Trabalho. Se não houver realmente uma mudança, uma alteração no jogo político, uma redefinição de estratégias, né, e de prioridades em termos de desenvolvimento econômico e mais especificamente de geração de empregos, nós podemos esperar aí uma situação bastante trágica, talvez jamais vista desde a consolidação das leis do trabalho. O aumento do desemprego no Brasil foi uma das consequências da pandemia. Para auxiliar brasileiros que se encontravam nessa situação ou faziam parte do setor informal, o governo criou o auxílio emergencial, uma das principais medidas econômicas para conter a crise. No JU do dia 24 de agosto, trouxemos esse tema para discussão. Com a queda na força de trabalho, a taxa de desemprego ultrapassou a marca dos 13%, mesmo com a manutenção do total de desempregados próxima aos 13 milhões de pessoas. Houve cortes em todas as atividades, mas a liderança foi no comércio, com a eliminação de mais de 2 milhões de vagas, o que representa redução superior a 12% em relação aos 3 meses anteriores. Houve perdas consideráveis também na construção e nos serviços domésticos, em que os ocupados foram reduzidos em mais de 20%. Os desalentados, grupo dos que não procuraram uma oportunidade, mas que gostariam de ter trabalho, chegaram a quase 6 milhões de pessoas, outro recorde. O auxílio emergencial hoje alcança mais de 50% da população brasileira. São 107 milhões de pessoas atingidas, né? Ou seja, são pessoas que estão desempregadas ou informais que perderam renda no período. E isso tem sido importante para manter o fluxo de renda, né? Essa é uma direção importante. Uma outra direção importante, mesmo que ela seja um pouco mais polêmica, são as iniciativas para preservar o emprego das pessoas também, que foram tomadas e também foram prorrogadas na semana passada. As iniciativas de redução e suspensão do contrato com a devida transferência dos recursos para os trabalhadores afetados também, embora eu acredito que ela possa ser expandida e feita de uma forma que os trabalhadores não percam, é uma medida importante, porque, como eu disse agora mesmo, essas empresas, todas elas que foram afetadas, elas têm 20 dias de caixa, são 20 dias para tentar sobreviver. Né? Se o governo também não atentar, que não é só um problema de demanda, no caso, o problema dos trabalhadores perdendo o emprego, mas também das empresas fechando, encerrando as atividades, né, a gente vai ficar em maus lençóis. Vocês viram, então, um pouco da retrospectiva desse tema, né, os impactos da pandemia no mercado de trabalho ao longo desse ano aqui no jornalismo da TV Universitária. Esther, nós estamos conversando aqui com a economista e pesquisadora do CEPS da UFO. Esther Ferreira, me fala o que você achou sobre essa visão, essa estratégia do governo federal sobre esses programas que facilitaram a redução da jornada de trabalho e também dos salários. Então, o programa emergencial de manutenção do emprego e renda foi voltado, então, para, digamos assim, acudir o mercado formal, né? Foi importante, realmente, ele talvez foi um break para dispensa generalizada, né, dos trabalhadores no mercado formal. Só que é importante também lembrar que, de certa forma, também representou perda de renda para esses trabalhadores, né? Porque a redução de jornada com redução de salário, principalmente para aqueles que fizeram uma redução maior de 50% a 70%, eles tiveram uma perda significativa de renda. E isso, na economia, na demanda agregada, faz diferença, significa menos consumo, né? Então, de certa forma, a gente tem esse aspecto negativo. Porque em outras experiências de outros países, a gente vê os governos fazendo esse, no caso, o benefício aqui de emergencial, o bem, né, benefício emergencial concedido pelo governo, o governo assumiu, então, pagar parte do salário, mas sobre o seguro-desemprego. Em outros países, a gente vê o governo pagando, aproximando do salário do trabalhador. Aqui se distanciou. Então, isso significou perda de renda para o trabalhador. De todo modo, houve, de fato, o aspecto positivo de segurar um pouco a dispensa de mão de obra, de força de trabalho no mercado formal. Esther, eu não gosto procuro ser otimista sempre, né? Eu gostaria que a gente falasse sobre as previsões para o mercado de trabalho no ano que se inicia, o ano de 2021. Há algumas pessoas que acreditam que com o fim, né, da pandemia, logo após, né, todos estivermos vacinados,
não haverá, né, já mais o auxílio emergencial. Muitas empresas modificaram as suas formas de trabalho, muitos postos de trabalho não voltarão a existir. Nesse sentido, né, diante desse cenário que ainda é muito complexo, é possível continuarmos otimistas que o ano que vem vai melhorar as coisas? Olha, eu tenho vontade de pular o ano que vem, se fosse possível. Mas vejamos, vamos pensar o seguinte, nós estamos terminando, daqui a poucas, semana que vem termina 2020, mas é um ano, digamos assim, não terminado, infelizmente. Nós vamos seguir para 2021, a partir do 31 para o dia 1º, ainda vivenciando a pandemia. No Brasil, ela não está terminando. Sim. Nós estamos tendo um recrudescimento, inclusive, com aumento de contágio, aumento de mortes, infelizmente, né? A forma, eu não sou especialista em saúde, mas a gente tem observado e ouvido, né, os especialistas, os analistas também, pesquisadores a respeito. A forma como nós enfrentamos a pandemia não foi a melhor, né, infelizmente. Então, nós continuamos com ela. Do ponto de vista, no que se refere à economia, né, e aos aspectos, né, econômicos e sociais, também não são muito animadores, porque nós não temos, infelizmente, até agora, um plano de recuperação da economia, né, e nós precisamos de um plano de recuperação. Temos agora, então, o fim do auxílio emergencial, tivemos a redução do mesmo, que já vai implicar em impactos na economia, na recuperação da economia, né? E seguimos aí para 2021 com muitos desafios no mercado de trabalho, né? No aspecto sanitário ainda, enfrentando a crise. É uma questão de precisamos ter esperança no sentido de esperançar, eu acho, no conceito de de Freire, né? De que nós precisamos lutar, conhecer a realidade e lutarmos para que ela seja diferente nos próximos anos. Excelente, muito obrigada, viu, Cé, pela sua participação no nosso jornal. Obrigada, eu que Com agradeço. certeza, ano que vem, você deve voltar para a gente conversar ainda mais sobre esse tema, que, como você disse, não se esgota esse ano, né? Não. A gente continua ainda falando muito sobre ele no ano que vem. Muito obrigada pela sua participação, viu? Obrigada. Então, o Jornal da UFO fica por aqui. Muitíssimo obrigada pela audiência. Ora, amanhã nós vamos falar sobre a educação em 2020. Então, agora você fica com o projeto Escola em Casa. Tchau, tchau.